Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crescimento dos supermercados no estado do Paraná, mais precisamente Curitiba. O que acontece? Tem um estudo que diz que o aumento de supermercados de inaugurações em Curitiba foi de 21,5%. É aquele fator que eu falo, porque por que às vezes as vendas diminuem? Aumento da concorrência desacelerado, e aí vira uma espécie de canibalismo, um comendo o outro e todo mundo perde faturamento. Então vamos analisar isso, o aumento da concorrência em Curitiba, mas isso tem acontecido em muitas praças, o pessoal abrindo loja desgovernado. Por exemplo, aqui em Taubaté, abriu duas grandes redes, sendo que já tinha rede pra caramba. Abriu o Taust, abriu o Chibata, e agora vai abrir um outro Nagumo. Cara, eu olho assim, eu não vejo muito espaço. Esse bolo vai ser dividido, e aí o faturamento de todo mundo cai. Inclusive, o faturamento de quem abriu a nova loja não é o que esperava. E aí o cara abre a loja frustrado, mas porque, tem coisa que tá na cara. Então eu vejo muitas cidades, muitas regiões, tome loja, cara, o dinheiro do povo é um só. E aí frustra quem já estava na praça e frustra quem chega. A não ser que o cara seja muito bom, tipo o exemplo do Taust, que é uma minoria, entendeu? Então vamos analisar esse dado de Curitiba, que para mim é a realidade de muitos lugares. Na sequência já tem uma outra notícia que já tem supermercado fechando em Curitiba. Tipo assim, já tem cara entregando os pontos, não aguentando. Enquanto isso, a gente abrindo loja nova. E depois nós vamos falar do Mufato, inclusive o Mufato que comprou 10% do açaí. Os caras estão crescendo a todo vapor, que tem a bandeira Mufato ali no Paraná e está crescendo muito aqui em São Paulo com a bandeira de Atacarejo Max. Que estão abrindo loja, cara, para dar com pau. Então também numa expansão gigantesca. E nós vamos falar sobre todos esses casos aqui nesse vídeo, tem muito aprendizado. Antes de eu continuar, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que hoje é o último dia da Black, o último dia nessa condição de preço especial aqui embaixo, para participar do nosso evento. Então, você está assistindo esse vídeo, amanhã já está com o novo preço, então compre hoje, você que está assistindo. Nós temos agente de marketing e venda, se você quer potencializar seu final do ano, seu Natal, é com a gente mesmo. E nós temos um parceiro de contabilidade que é a FGF. Você quer uma contabilidade séria, da minha confiança, quer pagar menos imposto de forma legal, tem o link do WhatsApp aqui. É só conversar com eles. Tudo aqui, para você precisar conversar, seja com uma empresa ou com a FGF, tem o link do WhatsApp aqui na descrição, é só chamar. Então, bora para o conteúdo. Vamos ver esse aumento da concorrência em Curitiba, que para mim é um reflexo de muitos lugares. Então tá aí, ó. Curitiba registra aumento de 21,5% nas inaugurações de supermercados. Matéria nova, 25 de novembro. Aí essa foto aí é do Festival, que é uma rede que está crescendo pra caramba em Curitiba. Né? Vamos lá, Curitiba, a capital paranaense, está passando por um boom de inaugurações no varejo alimentar. Só nos primeiros 9 meses desse ano, a cidade registrou um aumento de 21,5% na abertura de negócios do setor. Segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, foram 288 estabelecimentos. 2 hipermercados, 14 supermercados, 272 mini-mercados. Eu não sei agora se esse mini-mercado é mercado pequeno ou é os de condomínio. Juntos, os empreendimentos devem ter gerado 5.600 empregos. Cara, é muito crescimento. O forte potencial do consumo, com faixa salarial acima da média e baixo nível de desemprego, é um dos principais atrativos para as empresas que atuam na região. Faixa salarial acima da média não é o que o povo fala aqui. De acordo com a APRAS, a Associação Paranaense de Supermercados, a concorrência saudável também tem fomentado uma melhoria nas lojas e busca por proximidade com o consumidor, com preços mais competitivos e mix adequado. Alguns varejistas como Festival, Mufato, Condor, Ítalo lideram a expansão na capital, reforçando a disputa pelo espaço e carrinho dos curitibanos. O Festival, por exemplo, abriu 6 unidades na capital e já soma 37 lojas na região. E o Festival, que é uma loja linda, é uma loja premium, mas o que acontece? Não é o modelo de loja, tipo assim, é incrível, mas você olha, tem o faturamento deles no ranking da Abras, que tá Bial, né, Bill, que é a família. Cara, o faturamento deles não chega a uma média de 7 milhões por loja. Que falta, para mim, aquele ponto dos 7 pilares que é a agressividade comercial.
Eles não são. Não quer dizer que não seja um modelo que dê lucro, tá? Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre faturamento, sobre conquistar mais clientes. Por isso que eu gosto do Taust, do Confiança e do Trimais. Por quê? Porque os caras são agressivos comercialmente. E aí a média dos caras vai para mais de 20 milha por loja, entendeu? Só uma observação, Thiago. Curitiba tem 1.830.000 habitantes. Olha só, Curitiba tem 830.795 habitantes. Não é muito pelo tanto de loja. Pensa, só do Festival 37? Não é muito habitante pelo número de loja, né? Então tá aqui, para 2026 já estão previstas outras 2 lojas em Curitiba. Uma no bairro Moinho Bacacheri e a outra no Pilarzinho. Já o Condor abriu uma loja nova em Barreirinha no final de julho com investimento de 40 milhões. Na mesma época, anunciou a abertura de outras 3 lojas na cidade. O Mufato, por sua vez, abriu 4 lojas na capital em 2025. O Grupo Ítalo também tem se fortalecido na região por meio de sua bandeira de atacarejo, o Superdia. Neste ano, a empresa abriu uma loja com investimento de 50 milhões. Atualmente, o setor supermercadista da cidade paranaense conta com 4.482 empresas ativas, sendo a maioria mini mercados. Supermercados, 324 supermercados, velho. E hipermercados, 63. Os bairros com maior número de empresas do setor são SIC, com 483 lojas, Sítio Cercado, 343, Cajuru, 280, Tatuquara, 194, Uberaba, 194 e Centro, 185. Cara, é loja pra caramba, para 1.800.000 habitantes. Aí já o que acontece? Ninguém fatura o que gostaria. Haja visto o número do festival. Dá uma média, Thiago, considerando só supermercado e hipermercado, 4.731 pessoas por mercado, entendeu? 4.000 pessoas por mercado. 4.731 pessoas por mercado. É pouco. É pouco. Por isso que o festival não fatura com a estrutura. Você vê que a estrutura do festival é maravilhosa. Para mim, o melhor projeto arquitetônico do Brasil é o do festival. Eu nunca vi, mas olhando pela internet. É incrível. Por isso que explica a média de faturamento de não passar de 7 milhões. Cara, é diferente do que o Taust faz. O Taust só dá tiro certeiro e abre loja gastando a mesma coisa, se bobear, e vendendo 24 milhões em média. Entendeu a diferença? Porque o cara escolhe o ponto certo. Então, tipo assim, uma loja do festival em São José dos Campos ou em Jundiaí seria uma explosão de venda, e não essa média. Mas por quê? Tem muita loja, cara, muito concorrente, certo? Então, aí não é fácil. Aí você tem que ser muito bom, em um mercado muito competitivo, você tem que ser muito bom, e os caras são tudo bom, tá? O Festival é bom, o Mufato é bom, o Condor é bom, o Ítalo é bom. São todas bandeiras muito boas. Muito boas. Então, Curitiba, para o consumidor, é ótimo. Ele está bem servido de supermercado. E aí vem as consequências, né? Eu tenho a matéria do Wagner, nosso colega, que inclusive vai ser palestrante do nosso evento. Tá aqui, ó, rede de supermercados reconhecida fecha lojas e deixa Curitiba. Tá, isso aí tem 2 dias essa matéria, olha só. Casa Fiesta está encerrando mais uma unidade em Curitiba, dessa vez no Alto da 15, onde clientes encontraram prateleiras vazias nos últimos dias. O fechamento segue segue o da loja do centro e reforça a crise enfrentada pela rede, que já teve operações em diversos bairros da capital. A situação se agravou após a tentativa da expansão em 2019, quando a empresa abriu 3 lojas no modelo Express. A chegada da pandemia reduziu drasticamente o movimento dessas unidades, especialmente as que dependiam do fluxo de trabalhadores. Com a queda nas vendas e os custos elevados, o caixa da empresa deteriorou. Ao mesmo tempo, a concorrência no varejo curitibano se intensificou, com a expansão de redes como Festival, Condor, Mufato e Verde Mais. Nem entrou aí o Ítalo aí. Sem fôlego para competir e enfrentando pedidos de despejo, o grupo acumulou prejuízo de mais de 15 milhões entre 2021 e 2022. Que pena. Agora, o futuro do Casa Fiesta depende da análise da recuperação judicial, que definirá se a empresa continuará operando ou seguirá para a liquidação. Avaliações de clientes já apontavam problemas há meses com a falta de produto, prateleiras vazias. Aí tem ali a matéria completa no 15 Curitiba. Aí olha só, gente. Por isso que eu falo sobre o perigo de alavancar. Então, no mínimo, esses caras expandiu, deve ter pegado dinheiro de banco, e ainda mais na época da pandemia, tinha muito dinheiro disponível. E quando você alavanca no limite, você tem problema. Porque
Porque se vier, cara, é como se você estivesse numa rodovia, você tem que torcer para tudo dar certo se você estiver alavancado. A pista tá incrível, porque se furar seu pneu, você quebra. Se tiver um buraco na rodovia, você quebra, porque você está muito vulnerável. Então, a alavancagem, você não pode estar muito vulnerável, entendeu? Você tem que estar muito sólido. Você pode alavancar? Pode alavancar, mas com solidez, porque se vier um cenário econômico, se vier uma crise, se a sua empresa for cancelada porque divulgaram algo sobre você, e você ter queda de vendas, aí se abrir concorrente, igual abriu aí no Casa Fiesta, os concorrentes complicou o negócio, e aí já era. E aí você se ferra todinho por causa, você querendo crescer, você quebra querendo crescer. Então eu sou contra quem sai falando para você, abre loja, abre loja, abre loja, abre loja, abre loja. Cara, sou totalmente contra. Tinha um influencer aí, que eu não vou citar o nome, mas na época de 2019, 2020, mandava todo mundo abrir loja, velho. E eu olhando aquilo, eu falo, cara, que loucura. Por quê? Porque eu já vivi uma rede em expansão. Eu já abri 50 lojas pelo Seta. Eu vi o que era uma expansão. A dificuldade que é a alavancagem e tudo. Então, eu sempre fui muito conservador. Por isso que eu tive só o Vida Nova e fui investindo no Vida Nova de forma conservadora para ele crescer, 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 crescer. Porque se for para crescer alavancado, eu não quero. Entendeu? Vamos lá. Mufato compra 10% da Açaí e vira o segundo maior acionista. Certo? A família Mufato comprou 10,26% do Açaí, segundo o comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Imobiliários. A operação torna os irmãos Ederson e Everson Mufato os segundos maiores acionistas da rede de atacarejo, atrás apenas da gestora Orbis, que detém 11,57%. Olha só, ele está muito próximo de ser o maior acionista do Açaí. A fatia foi adquirida por meio de 2 fundos. Aí fala os nomes do fundo, geridos pelo BTG. Ambos comunicaram ao Açaí que atingiram a participação relevante ao combinar ações compradas no mercado e exposição via contratos derivativos, que replicam o retorno econômico dos papéis. No aviso enviado à companhia, os investidores afirmaram que as aquisições integram sua estratégia financeira e que não há intenção por hora de alterar a estrutura de controle e administração da empresa. Porém, os irmãos declaram estar à disposição da gestão do Açaí para colaborar com a experiência acumulada no varejo, o que abre espaço para interpretações sobre ambições futuras na governança. Certo? Concorrente direto. O Grupo Mufato, controlador da rede Mufato e Max, é um dos principais concorrentes regionais da Açaí. A companhia é dominante no Paraná, mas enfrenta limitações para expandir em São Paulo, principal mercado do açaí do Atacadão, do Grupo Carrefour. A entrada do capital do rival ocorre justamente no momento em que a expansão orgânica do Grupo Paranaense perde velocidade pela dificuldade de entrar em regiões já ocupadas por redes maiores. Certo? Vai descendo. A operação ainda deve ser analisada pelo CAD, já que envolve a aquisição de participação acionária relevante por um concorrente direto no setor. Desce. Tá. Não chegou a falar os valores, né? Quanto foi investido, mas deve ter sido uma bala. Uma bala. Deve ter sido muita grana. Certo, pode descer. Não, beleza, pode focar aqui. Cara, isso aqui é algo gigantesco, é muita bala, é muito dinheiro, e às vezes os caras não querem ter o trabalho de abrir loja, compra a parte de um outro grande grupo. Então, o Mufato tá com bala na agulha mesmo, e tá crescendo, tá expandido. Vamos ver uma entrevista dos donos do Mufato, que é a segunda geração. O pai deles, infelizmente, morreu em um acidente de avião e tiveram que assumir muito cedo, jovens, a direção do grupo e bombaram, fizeram esse trabalho incrível que eles estão fazendo. Olha aí. Bom, daí, até hoje, são quantas unidades o Mufato tem hoje no Brasil? Com Araçatuba, né, com essa casa aqui de Araçatuba, vão ser 45 lojas. Vai falecer em 1996. Vocês eram muito jovens. Vocês são em 3 irmãos, não é isso? 3 irmãos. Eu tinha 18 anos, o Everton tinha 16 e o Eduardo tinha 13 anos, com meu pai. Um acidente de avião, né, uma fatalidade, nos deixou. Sim, mas isso também mostra uma história de que vocês tiveram que agarrar, vamos dizer, um negócio muito cedo. Na verdade, nós nascemos em cima do supermercado, né? É isso que eu ia perguntar, vocês já estavam no negócio, onde né? Onde era o armazenzinho que distribuía para as lojas, né? Nós nascemos em cima, né? Eu morei lá até os 10, 12 anos de idade, eu era o mais velho, então a gente se criou pulando em cima de pilha. Nossa brincadeira era no depósito do mercado, né? Do armazém, né? Na época era armazém. Legal. E assim, nós se criamos dentro do varejo, né? Eu fui pacoteiro, meus irmãos, repositor, açougueiro, padeiro, contínuo, office boy,
auxiliar de compras, financeiro. Então, assim, quando meu pai nos deixou, nós éramos novos de idade, mas nós já, não, claro que não estávamos na direção, nós estávamos à frente dos negócios, mas Já em 96 o muita Mufato coisa, já era uma né? empresa de quase 1.000 colaboradores, já era uma empresa que tinha suas 9, 10 unidades, já era uma empresa tradicional e respeitada no oeste do Paraná, e meu pai estava iniciando no norte do Paraná. Bom, daí Legal, até né? hoje são Fecha aí. quantas unidades? Legal, os meninos deram continuidade no projeto do pai e se tornaram esse negócio gigantesco, né? Estão no top 10 na Abra, não lembro em qual colocação estão. Mas, cara, muito sólido. Os caras comprar 10% do Açaí, que é a segunda maior, gente, é muito sólido, é muito grande esses caras. São lojas boas. O Max é uma loja de atacarejo razoavelmente boa. Eu já fui numa loja, tem mesa quente, tem restaurante até em algumas lojas, tem o bar gelado do lado de fora. Chega a ser melhor um pouquinho que o Atacadão e Açaí até, mas são menores. Tem um mix melhor, trabalha melhor o atacarejo. E agora o Super Mufato tem umas lojas premium e ele tem aquela loja Mufato Go, que é totalmente express também, que os caras são avião. Os moleques aí, os filhos do fundador são avião e estão crescendo e estão construindo algo monstruoso. Não sei se é muito alavancado ou não, ou é recurso próprio, ou é mesclado, mas os caras têm crescido, E do lado do Paraná, que está abrindo aqui, ó, eles até então, sexto colocado, ó. Sexto. Então os caras são gigantes. Bom, é isso. Falei sobre supermercados do Paraná hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.